Salmo 128 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Graças a Deus. Esta é uma meditação, irmãos, que nós trazemos nesta noite, visto que é um culto de família. Eu acho que todos nós somos parte de uma família, nós teremos um proveito, porque não é apesar da minha idade, não é das experiências do pastor Ricardo, né? Aqui também está a minha esposa, a irmã Esther Almenara também, é o conselho da palavra de Deus. Família, certa vez eu ouvi, não muito tempo atrás, uma expressão interessante, né? O pastor dizia que família, às vezes, ela não precisa ser perfeita. Ele dizia, ou nem sempre ela é perfeita, mas a família tem que estar sempre unida. Este é o conceito que se espera da família, dados os desafios que a vida em família nos impõe. Então, pensando nesta palavra, o Salmo 128, ele traz uma palavra que, nesta noite, é uma palavra muito dirigida para os homens. Eu vi que essa igreja tem muitos homens, né? Não sei, estatisticamente é 70-30, né? 70 mulheres, na nação brasileira, assim, 70 mulheres para 30 homens, não é? Mas aqui há muitos homens. E esta palavra ela já começa destinada a você, né? A Bíblia diz aqui o texto, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Uma outra versão diz, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra bem-aventurança diz respeito à felicidade. Outra versão diz, feliz é o varão que teme ao Senhor. Diz respeito à pessoa ser bem-sucedida, ter êxito. Então aqui nós temos, nessa primeira sentença do Salmo 128, que é um salmo anônimo, até tive a preocupação, será que foi Davi que escreveu esse salmo? Poderia ter sido, mas todos que conhecem a história de Davi sabem que Davi enfrentou muitos desafios na sua família, com seus filhos, com as suas escolhas. Mas o Salmo 128 é um salmo anônimo e ele começa dizendo, e eu gostaria de trazer aqui nesta noite, o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade começa pela primeira sentença que diz que feliz e bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Existe um livro que é um best-seller bastante famoso, e o nome do livro é Os 100 Segredos das Pessoas Felizes. E o autor daquele livro ele tenta mostrar, através de um estudo científico, o que as pessoas que são felizes fazem no seu dia a dia. Ele tenta trazer aquilo neste estudo, que tornou-se um livro, um dos mais vendidos, Os 100 Segredos das Pessoas Felizes. Mas nesta noite a palavra de Deus traz o segredo da pessoa feliz. O segredo da pessoa feliz, e aí eu já vou expandir não só para os varões, mas para as irmãs, as varoas, o adolescente, o jovem, até mesmo a criança, que o segredo da felicidade está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Se esse livro é um best-seller, Os 100 Segredos, eu tive essa curiosidade. No mundo nós temos 8 bilhões e 140 milhões de habitantes, aproximadamente. E a Bíblia é o livro mais publicado e mais vendido de todos os tempos. Estimativas mostram que varia de 4 a 5 bilhões, dependendo de quem apresenta o dado, de exemplares que já foram escritos e publicados. Então nós gostaríamos de dizer nesta noite que a Bíblia ela traz o segredo sim da felicidade e como a pessoa pode ser bem-sucedida. Mas voltando para o tema desta reflexão, quando a Bíblia está falando aos varões, e são aos varões que eu quero falar nesta noite,
Seja você que está casado ou não, seja você que ainda é solteiro ou que já foi casado, ou você que ainda é um jovem, um adolescente, esta palavra é uma palavra para você. Feliz é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Há dois conceitos importantes nesse primeiro verso. A Bíblia fala de temer e de andar. Temer, sabe, diz respeito àquele sentimento mental, aquele entendimento. O temer está relacionado à religiosidade, está relacionado ao entendimento de quem é Deus e do que Ele espera de nós. Mas a felicidade, ela se concretiza, não apenas quando tememos, porque muita gente fala em Deus, clama por Deus, no momento de desespero, né? Busca por Deus, mas a felicidade não está apenas em temer, a felicidade está em andar nos caminhos que o Senhor estabelece na sua palavra. Então, se você quer ser feliz, tema ao Senhor, mas também ande nos seus caminhos. Demonstre através da prática na sua vida do dia a dia aquilo que você está crendo. Até para a salvação, vou abrir uns parênteses aqui, já fecho já. Se existe alguém que está aqui nesta noite que ainda não aceitou a Cristo, ou não confessou a Cristo, ou não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que a fé que gera a salvação é a fé que produz a obediência. Não somos salvos apenas porque temos um entendimento mental de quem é Deus, que Ele enviou a Cristo e do que Cristo fez. É preciso não apenas crer, temer, é preciso obedecer. Por isso que diz Romanos no capítulo de número 10, que a palavra está junto de ti, junto da tua boca e junto do teu coração, de tal maneira que com o teu coração tu crê para a justiça, mas é com a boca que você confessa para a salvação, assumindo o compromisso de andar nos caminhos do Senhor, obedecendo essa palavra que você professa crer. Voltando para o varão feliz e bem-sucedido, existem pelo menos 4 relações nesse salmo que diz a respeito à felicidade do varão que o Senhor traz para todos os homens que estão aqui nesta noite. A primeira é a relação com Deus. A segunda, este salmo mostra a relação com o trabalho, isso é muito importante. A terceira é a relação com a sua família. E a quarta é a relação com a própria vida. Quando nós falamos aqui sobre a relação com Deus, já comecei a falar sobre este ponto, que é a prática da fé bíblica. O homem da casa, o varão da casa, o chefe da família, a quem Deus estabeleceu uma hierarquia funcional. Não é uma hierarquia de quem é maior ou de quem é menor. A hierarquia do lar, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja e o marido é a cabeça da esposa. Não é uma hierarquia de quem vale mais, qualitativa, mas é uma hierarquia funcional. Cada um tem a sua determinada função dentro da estrutura do lar, como Deus estabeleceu para que este lar seja bem sucedido. O que vemos muitas vezes, irmãos, é que muitos varões, muitos maridos, eles abrem mão das suas responsabilidades, vamos assim dizer. Porque ser marido é difícil, irmãos. Porque ao marido cabe a decisão. Eu trabalho numa empresa, minha filha, ela chega para mim no final do dia: pai, como é que foi hoje o trabalho? Trabalhou bastante? Eu falei: sim, trabalhei muito. E ela diz: e o que o senhor fez? Eu digo: eu tomei decisões. E tomar decisão é difícil. Porque uma decisão que a gente toma dentro da nossa família pode dirigir a família para um lado. Decisão que tomamos pode dirigir a nossa família para o outro lado. Quem não lembra do juiz Jefité, um homem que Deus usou para libertar Israel num determinado momento do período do juízo, e ele foi chamado para enfrentar os inimigos de Israel, e ele fez um voto a Deus, ele fez um voto que teve consequências na sua família, porque tomar decisões gera consequências, e no caso de Jefité é aquela consequência terrível. Então é importante que o varão saiba que ele precisa, em relação a Deus, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Você precisa ser crente, irmãos. O marido tem que ser crente. A irmã Esther está aqui.
estamos mudando de casa, saímos de uma casa e viemos para uma outra casa aqui. E no último dia que a gente... Não virou o último dia ainda, porque tem que acertar lá uns parafusos que tem que apertar no apartamento, que o proprietário não aceitou ainda. Mas eu lembro que quando a gente fez a faxina final e achamos que aquele era o último dia, antes de sair do apartamento, eu e ela, chamei a ela, falei, vamos fazer uma oração aqui antes de sair de casa aqui. E uma coisa que estava no meu coração naquela semana era agradecer a Deus, porque nós tínhamos passado 4 anos naquele apartamento. Mas veio à minha mente alguma coisa que eu falei naquela oração, não sei se ela percebeu. Eu disse assim, Senhor, eu errei muito aqui dentro, nesses 4 anos. Mas também acertei aqui muito dentro desses 4 anos. Eu graças te dou, Deus, porque passou esses 4 anos e o Senhor nos sustentou com os nossos erros, com os nossos acertos, com o nosso cair, com o nosso levantar. O Senhor foi nos sustentando. É isso que se espera, irmãos, do varão bem-sucedido. Ele assume as responsabilidades, até principalmente pelos seus erros, para ele ter autoridade de poder dirigir a sua casa. As disciplinas espirituais, elas são bastante conhecidas. Tem um livro que eu quero recomendar aos irmãos, a todo crente. Este é um best-seller de um autor americano chamado Richard Foster. Ele fala, o nome do livro é A Celebração da Disciplina. É um livro pequeno, é um livro que não sugere que seja cansativo, e realmente ele não é. Ele fala das disciplinas interiores, exteriores e comunitárias. O que é uma disciplina espiritual? Uma disciplina espiritual são atividades a qual você se dedica, que busca te aproximar de Deus. Que tipo de prática você vai adotar para que você tenha um relacionamento correto com Deus, dentro do temer e andar nos caminhos do Senhor? Ele nos dá essas dicas dizendo que existem as disciplinas interiores, como a meditação da palavra de Deus. Você conhece bem o salmista, bem-aventurado varão, né, que medita na lei do Senhor. A oração, o jejum, o estudo da palavra de Deus. Disciplinas exteriores, viver com simplicidade, viver com solitude. Não vou falar sobre o livro, nem dar a resenha completa, porque não tenho tempo. A disciplina da submissão, a disciplina do serviço cristão. Como é importante servir a Deus na igreja, como é importante congregar, como é importante, homem, varão que aqui está, aproveitar a agenda que a igreja já tem estabelecida durante toda a semana, para participar de todos os projetos que a igreja estabelece. É para atender uma expectativa da missão que o Senhor Jesus deixou para a igreja. A oração, o estudo, a intercessão, o louvor, a adoração, o serviço, a ajuda comunitária, a contribuição. Aproveite a agenda da igreja. E aí nós viemos para as disciplinas comunitárias, como a confissão, a adoração, a celebração e a orientação. Mas se você quer ser bem-sucedido, e você tem que ser o protagonista. Sabe o que é protagonista? É a pessoa que assume a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. De tempos em tempos você tem que parar, olhar, deixa eu ver como está o curso da minha família. Não, gente, espera aí, nós temos que parar, temos que reunir, temos que conversar, temos que tomar uma direção. Seja o protagonista da sua família. E isto começa com a sua relação com Deus. Eu estive recentemente falando para um grupo de homens aqui também, na congregação da Alvorada, e um irmão compartilhou uma necessidade que ele tinha em relação à sua família. E ele disse, olha, eu já tentei falar algumas vezes e não deu certo todas as vezes que eu tentei falar, que eu falei com a família. Então eu disse para ele, a única coisa que Deus me orientou, falou assim, olha, tem coisas, irmãos, que você tem que tratar sem falar. A Bíblia até diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tempo de falar, tempo de calar. E a coisa dentro da nossa família, que você, varão, você tem que olhar, olha, eu preciso tratar isso. Eu tenho filhos de todas as idades. Os irmãos não me conhecem bem. Eu já sou avô. A Daça tem, nem sei quantos anos tem, 28 anos. Natan tem 26 anos. Está todo feliz, está deixando o Brasil, vai trabalhar na França, ele mora no Rio de Janeiro.
Raquel tem 25 anos, tem a Sara de 18 anos e eu tenho o Ricardinho que tem 11 anos. Então, posso falar por todas as faixas etárias e tenho uma neta chamada Ana, né? E quantas vezes eu tive que tratar coisas com os meus filhos que eu passei muito tempo pensando, pedindo a Deus, meu Deus, como é que eu trato isso? Como é que eu trato isso? Até que o Senhor me dava aquela certeza no coração da direção correta. Aí eu chamava eles para conversar. Irmãos, e aí quando você tem essa certeza de que Deus te deu a palavra e você foi buscar uma direção, uma decisão em Deus, as coisas todas acabavam se encaminhando para um consenso, para um entendimento, mesmo quando era preciso disciplinar os meus filhos. Então é importante a sua relação com Deus, para você ter essa sintonia com aquilo que você precisa fazer. E quando você precisar da ajuda de Deus, não é que Deus não vai ajudar, não é que Deus não vai falar, é que às vezes a nossa condição espiritual com Deus está tão distante que nós não entendemos que Deus falou aquilo, que Deus orientou aquilo, e aí não gera nem a fé no seu coração, aquela certeza que é isso exato que tem que fazer, porque a sua comunhão com Deus está muito afastada. Então, para você ser bem sucedido e feliz na sua vida pessoal e na sua família, você tem que manter a sua relação com Deus no mais alto nível. Nós vamos passar aqui para a relação com a família. Vou pular a relação do trabalho por enquanto. O verso de número 3 diz que a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A videira frutífera, o que a videira traz? Para a cultura de Israel, a videira, a plantação e o cultivo de videira era algo que ainda é nos dias de hoje muito importante. A videira, ela produzia lá, tirava-se lá as suas uvas, tinha lá as passas que era para alimentação, também tinha o vinho muito usado, claro, nos momentos de celebração, dentro da cultura hebraica daquele tempo, da época em que vivia o salmista, e também era algo importante para a vida econômica, a produção das uvas e a produção do vinho, economicamente sustentava a família. E aqui o que o salmista diz? Que a sua mulher, a tua mulher, a mulher do homem bem-aventurado, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Não vou falar das mulheres hoje, vou falar só dos homens. Mas você pode ler em Provérbios capítulo 31, no versículo 10 em diante, as características da mulher. Quem sabe o que está escrito em Provérbios? Qual é o epígrafe desse texto? 31, 10. A mulher virtuosa. Só os homens que sabem. A mulher virtuosa. Uma lista bastante extensa. Depois as irmãs deem uma olhada lá na sua leitura semanal. Mas a mulher, ela será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Ela coopera diretamente para os projetos da família. Agora, há uma coisa importante aqui quando fala da esposa, mas quando fala dos filhos, que diz que os filhos são como plantas de oliveira à roda da mesa. A oliveira era um outro cultivo importantíssimo para o povo naquela época. Lá da oliveira tirava-se o azeite, e o azeite tinha muitas aplicações, uma aplicação medicinal. Lembra do bom samaritano que colocou vinagre e azeite nas feridas do moribundo para sarar, para untar as feridas? O azeite era usado, uma coisa importante, pouco destacada, o azeite era usado também nas lamparinas. Talvez na parábola das 10 virgens, está bem claro isso lá também, para iluminação, para o bem-estar de toda a família, e também na culinária. E aqui a Bíblia diz que os filhos, eles são como plantas de oliveira à roda da mesa. E a mulher é videira à roda da mesa. Os filhos são como brotos, rebentos, junto à roda da mesa, junto ao tronco da oliveira principal. Eu fui dar uma olhada no
que eram os rebentos das oliveiras? Os rebentos, irmãos, são pequenas mudas que saem no tronco da oliveira. E vai brotando aquilo, e eles podem transportar, e eles vão tirando aquilo, e aquilo vai fazendo em torno do tronco principal da oliveira. Ela vai se fortalecendo, ela vai se firmando. Vocês já ouviram a expressão que o fruto nunca cai longe da árvore? E os filhos, no conceito do Salmo 128, são como esses pequenos brotos que vão nascendo junto ao caule, e ele vai crescendo junto ao caule, e ele vai fortalecendo a família. Agora, a importância do varão, do marido e do pai dentro do lar. Existe uma estatística que é bastante interessante, que diz o seguinte: se em uma família apenas o pai serve a Cristo, existe 93% de possibilidade dos filhos seguirem a Cristo. Agora, se em uma família apenas a mãe segue a Cristo, a probabilidade dos filhos seguirem a Cristo, irmãos, é apenas de 17%. Então, quando você, pai, vê dentro da sua casa, dentro da sua família, uma situação com o seu filho, e você fala para sua esposa: ó, vai lá, ó, trata lá do menino, ó, olha lá o que teu filho está fazendo. A responsabilidade é do pai. Se você segue a Cristo, você tem que ser como Josué. Lá em Josué, no capítulo de número 23, ele diz: olha, eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Veja o tamanho da responsabilidade que está sobre o varão, sobre o pai, sobre o marido, em relação à sua esposa, também em relação aos seus filhos, sobretudo. Falar de filhos, eu já disse para os irmãos que eu tenho 5, e não é fácil ter filhos. Embora diga o Salmo 127, o salmo anterior a este: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O salmista diz no Salmo 127 que os filhos são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Os filhos são heranças do Senhor, mas é uma responsabilidade do pai. E mais um reforço para o conceito que nós estamos estudando aqui nesta noite. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente, do guerreiro. Não é da valente nem da guerreira. A responsabilidade é do pai em relação aos filhos. Mas há o desafio: flechas nas mãos do valente. Primeira coisa, eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de tentar manusear um arco e uma flecha. É difícil. Esticar aquela corda para você ter atração total, para você disparar aquela flecha, é muito difícil. Por isso que filhos são flechas na mão do valente. Outra questão acerca das flechas é que a flecha, ela vai alcançar onde a sua espada não alcança. Era uma arma importante na guerra, porque ela alcançava aquilo que a sua espada não conseguia alcançar, mas para ter êxito, você precisava direcioná-la corretamente. Os nossos filhos vão sempre chegar onde nós os direcionarmos. Eu sei que há tempos e circunstâncias e momentos em que filhos crescem e às vezes fazem escolhas erradas, apesar de serem bons filhos. Lembro muito de São Roque, uma cidade do interior de São Paulo, onde eu morei, e a irmã chegou para mim: pastor, dirigente do círculo de oração, pastor, criei meus filhos na igreja. O quanto eu pude, eu trouxe ele para a igreja. Os meus filhos são ótimos, são isso, mas hoje, pastor, nenhum deles estão na igreja.
E ela dizia assim: pastor, mas os meus filhos são bons. Eles trabalham, eles nos respeitam em casa, mas não estão na igreja, apesar de terem sido criados desde pequeno. Sabe qual era a característica daquela família? Muito tempo depois eu vim saber dessa estatística. O marido não era crente. E a irmã crente, a irmã fiel, a irmã lutando, um círculo de oração, orando por todos, mas os seus filhos acabaram fazendo escolhas erradas. E ela me falava sobre isso e falou comigo isso uma vez, perguntou a razão, por que isto acontecia. E eu não tive uma resposta imediata para consolar a irmã, mas passou um tempo, eu fui na nossa sede, eu vi um livro na livraria da sede que falava assim: quando filhos bons fazem escolhas ruins. Aí eu voltei para a congregação e falei: irmã, deixa eu te falar sobre os seus filhos, né? A senhora fez o que pôde, enquanto pôde. Seus filhos são bons. Fizeram escolhas ruins, vamos continuar intercedendo. É o que eles aprenderam, está lá. Não é garantia, mas pode ser que eles reflitam em algum tempo e retornem para os caminhos do Senhor. Mas essa é uma responsabilidade muito grande que o pai tem em relação aos seus filhos. Pode ser disruptivo este conceito que eu estou trazendo para os irmãos, porque a gente sempre acha que quem cuida de menino Ô Maria, olha o menino aí. A gente acha que é a mulher que tem que cuidar. Mas a Bíblia está dizendo claramente aqui para nós nesta noite que a responsabilidade é sua. Você o direciona. E é algo difícil de fazer, eu reconheço, que é disciplinar. A Bíblia fala sobre os filhos que devem ser obedientes aos seus pais, como diz Efésios capítulo 6, verso 1. Porque este é o primeiro mandamento com promessa, porque lá, em Êxodo 20, na relação dos 10 mandamentos, está lá: filho, pois sede obediente aos vossos pais, para que te vá bens e vivas muito tempo sobre a terra. Mas nesse mesmo texto de Efésios capítulo 6, a Bíblia diz o seguinte, 6 verso 4, vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E aí a gente pode explorar isso numa outra ocasião, mas grande parte do que acontece aos nossos filhos e onde eles chegam, como estas flechas lançadas, a responsabilidade é também dos pais. Porque às vezes, como pai, a gente pode dizer assim: ô menino, você me obedece. Aí você bate na mesa: menino, você me respeita. Que nessa casa tem pai. Mas por que você precisa dar uma crise de autoridade dessa? Você precisa bater na mesa para demonstrar autoridade? É porque talvez está faltando o primeiro conceito: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, sendo um exemplo. É isso o conceito de Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Deus fala assim, você vai ordenar ela aos teus filhos, caminhando, andando, assentando-te à mesa, deitando-te, levantando. Mas antes de dar a ordem de inculcar, e a palavra inculcar é colocar dentro da cabeça, o Senhor Deus começa dizendo: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração primeiro. É temer ao Senhor e andar nos seus caminhos primeiro em você, pai, para depois você conseguir inculcar nos teus filhos. E é sempre, os filhos estão sempre observando a gente. Eu tiro pelo Ricardinho, meu filho tem 11 anos. E se eu tiro o óculos assim, pastor Márcio, para limpar, ele também usa óculos, ele tira o dele também. Se eu coloco o óculos, ele coloca de volta. Eu não consigo andar dentro de casa, que o Ricardinho está do meu lado. Até quando eu vou ao banheiro, ele começa a bater na porta. Pai, falei, Ricardinho, agora você espera um pouco, Ricardinho, eu já estou saindo, calma. Eles estão sempre observando, aprendendo,
e fazendo exatamente igual o Pai está fazendo. Há sempre um pezinho andando atrás de nós, há sempre olhos nos contemplando para fazer como nós fazemos. Então, precisa ser valente mesmo para ter os filhos. Eu lembrei do zambujeiro. Já ouviu falar no zambujeiro? Zambujeiro, lembra? Paulo fala isso em Romanos, capítulo 11, 24 a 17 e seguinte até 24. Zambujeiro bravo, irmãos, era uma oliveira do campo, do mato, que nascia nos lugares secos, nos meios das rochas. Era o zambujeiro bravo. A Bíblia, o Senhor Paulo falando sobre a igreja, sobre Israel, sobre Cristo, que é a videira verdadeira, e falando sobre nós gentios, ele dizia que nós só éramos zambujeiros bravos, que nós fomos enxertados no tronco da oliveira verdadeira, da videira que é Cristo. E eu estava pensando aqui que os seus filhos são rebentos, que nascem junto ao tronco da oliveira ali. Lendo sobre o zambujeiro, alguém escreveu assim, que eles são umas oliveiras que crescem sem controle. Eu falei, meu Deus, quantos filhos a gente vê também crescendo sem controle. Mas nesta relação do varão com a sua família, a esposa está aqui, a mulher virtuosa. Os filhos, nós precisamos ser o exemplo e precisamos discipliná-los. Disciplinar é difícil. É difícil disciplinar um crente, precisa chamar um crente, né, para orientar. Quem trabalha com liderança em fábrica, onde quer que você sabe que é difícil chamar o funcionário. Você fica, meu Deus, por que esse cara não se corrige sozinho para não precisar ter que chamar ele para falar? A disciplina é muito difícil de ser feita. Mas ela é uma responsabilidade do pai. Eu tomei uma coça na vida do meu pai. Porque da minha mãe eu tomei várias. Eu passava muito tempo com a minha mãe e meu pai nessa relação com o trabalho, que nós não vamos falar hoje aqui, sobre a relação do varão com o trabalho, porque eu sei que aqui todo mundo é trabalhador, né? Todo mundo é trabalhador. Mas teve uma que eu aprontei. Que minha mãe falou assim, olha, essa é com seu pai, tá? Eu já era adolescente. Eu lembro que a nossa casa pobre, a gente era uma família pobre, lutando, né? Não era pobre. Não mendigava o pão porque a gente era justo, né? Mas a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. Mas eu nunca tive um quarto meu, né? Era sempre casa de 2 quartos e as minhas irmãs, 2 irmãs, ficavam com um quarto adicional e os outros quartos eram dos meus pais. Eu sempre dormia na sala, a vida toda. A vida toda eu dormia na sala. E meu pai foi para a igreja aquele dia, que ele era também pastor de igreja. E eu fiquei em casa com a minha mãe, aquela coisa. E falei, hoje eu tenho que conversar com o pai, hoje vai ter conversa com o pai. Acabou que foi ficando tarde, eu deitei na sala e dormi. Eu acordei apanhando, irmão. Acordei apanhando no meu pai. Mas foi uma coça muito bem merecida. Como ele não tinha muita prática de bater, ele nem exagerou demais, né? Porque quando tem prática de bater, a pessoa já mediu, né? Até quando o menino aguenta, aí ele vai levando até o limite do menino. Bom, agora eu vou parar. Mas meu pai não tinha muito costume de bater. Ele não me bateu só essa vez. Mas tem coisa que a esposa tem que olhar para o pai e falar assim, olha, isso aqui eu resolvo, mas aqui é você, tá? E você nunca deve dizer para ela, ó, olha, eu trabalho, eu trago o arroz e o feijão, de menino cuida você. Responsabilidade é sua, não. Responsabilidade é dos pais disciplinar sim. E tomar decisões difíceis. Comunicar decisões difíceis. Ó, você vai lá e fala com a menina. Eu até tenho uma filha de 18 anos, eu até falo um pouco isso com a Esther, né? Em alguns momentos eu falo assim, ó, olha lá sua filha lá.
Talvez algum tipo de assunto, a mãe é mais adequada mesmo. Mas na hora de decidir, corrigir comportamentos e orientar os projetos de vida e orientar acerca das coisas de Deus, chame essa responsabilidade para você, porque ela está atribuída a você. Então, na relação com a sua família, os desafios estão grandes aí, e nós não estamos aqui para reproduzir zambujeiros criados no campo sem controle, chamados de oliveira brava, que dão azeitonas menores, os zambujeiros, não, mas azeitonas pequenas, os zambujeiros, e sem muita carne, não carnudas, sem muita produtividade, porque crescem sem controle. Mas os nossos filhos não são assim, eles são rebentos de oliveira, que eles nascem junto do tronco ali da oliveira principal. Terceira relação do homem feliz. Primeira, relação com Deus. Segunda, relação com a família. Olha quantos desafios. Até pulei a relação com o trabalho, porque a família realmente gera muitos desafios. Agora, homens, a terceira, seria a quarta, vai ser a terceira nesta noite, é a relação com a sua vida. Com a sua vida. O verso de número 6 fala que o homem, o varão que teme ao Senhor, ele tem longevidade. É uma promessa para aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor, ser longevo na sua vida terrena. A Bíblia diz aqui que ele verá o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. O meu verso preferido, atualmente, porque eu estou ficando velho, então acho que é por isso que se tornou o preferido. Gutenberg já deve saber, é Jó 42, 17. Quando a Bíblia diz, olha, então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó viveu 140 anos. Velho e farto de dias. É isso que Deus quer para você, para o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A expectativa de vida no Brasil hoje, em 2025, é 76 anos. A média das mulheres é 79. E dos homens é 73. E os homens, eles morrem muito cedo. Uma das razões pelas quais eles morrem muito cedo é porque, às vezes, tem aquele sentimento, de, não, eu não tenho medo de nada. Inclusive, a taxa de mortalidade entre a juventude é muito grande por isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é entender que a gente tem que viver seguro, andar com segurança. Acidentes de motos, desrespeito a leis de trânsito. E você sabe do que eu estou falando. É aquele semáforo no amarelo que você tenta acelerar para passar. Mas aqui em Maringá acontece uma coisa incrível que eu não vi em São Paulo nem no Rio de Janeiro, de onde eu sou. Eles ficam observando outro semáforo. Quando começa a descer, fica descendo, vermelhinho, né? Começa a descer. Quando ele olha que o outro já fechou, mas vai ter um delay até o seu ficar verde. Eles já estão acelerando e já estão passando. Ah não, o dele já está vermelho, ele já parou. Toma cuidado, irmãos. Você que trabalha em indústria, você que trabalha na construção civil, cuidado com os andaimes. Você que é eletricista, cuidado com as instalações, com os EPIs e os EPCs, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Nós perdemos um dos nossos irmãos lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na véspera de uma cantata que a mocidade estava fazendo. E naquela cantata ele era José. Na representação ele cantava e ele representava José, o pai de Jesus, na cantata de Natal. E numa das 2 semanas anteriores à apresentação, chegar o Natal, ele foi trocar uma lâmpada, botou uma cadeira em cima da mesa e subiu para trocar uma lâmpada. É o cenário pronto. Se desequilibrou,
tentou se agarrar, tomou um choque, caiu e morreu. Nós perdemos o José da cantata de Natal. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, irmãos. Violência interpessoal, principalmente em trânsito. Às vezes os ataques, como eu sou do Rio de Janeiro, a gente é muito mais ligado com algumas coisas, né? Com a violência. Aqui em Maringá a gente até relaxa um pouco. Eu, por exemplo, ando aqui, acostumado com o Rio de Janeiro, com roubo, com assalto, com sequestro. Maringá é uma maravilha. São Roque, onde eu vivi, já era. Mas a gente precisa ter cuidado. Atenção sempre. Tem um critério dos 2 As. Atenção e afastamento. Uma pessoa não conhecida vem falar com você, vem chegar, fique atento. Se alguém vir falar com você, você vai ver de longe que ele já está vindo falar com você. E o especialista em segurança ensinava, ó, já estica o braço, pois não, para manter o afastamento. A gente precisa viver mais, irmãos. E aí a gente chega no fatal, que é o cuidado com a saúde. Hipertensões, diabetes, câncer. E as irmãs estão sempre no médico, estão sempre se cuidando. Essa é uma das razões pelas quais elas vivem mais. E nós não nos cuidamos. Nós não vamos aos médicos. Já está rindo já, né? E mata. O meu cunhado tem 54 anos de idade. Deu câncer na próstata. E só descobriu depois que já tinha tomado tudo. Todo o organismo. Por quê? Eu não preciso de médico, sou forte. Todo bruto, todo machão. Está lá, coitado, a gente ora por ele, é crente no Senhor Jesus Cristo. E é crente, hein? Andou desviado, voltou para Cristo. Fica lá urrando de dores. Se tratando com morfina. Né? Altas doses de morfina para resistir à dor. Mas porque não se cuida. Mas o que a Bíblia preconiza para nós aqui no verso de número 6. Verás os filhos de teus filhos. Verás a paz sobre Israel. Longevidade. É uma promessa que nós temos no Salmo 128 para aquele que teme ao Senhor. E vai ser abençoado na sua família, porque ele anda nos caminhos do Senhor. Encerrando, digo, cuide do seu relacionamento com Deus. Cuide das disciplinas espirituais. Congregue, sirva, contribua. Falava essa semana, os colegas, acho que no seminário, estavam lá com os irmãos falando, ou na quarta-feira, na oração da sede, dos varões. Irmão José, um alagoano que morou um tempo em São Roque conosco e era da igreja que servíamos juntos. E a gente tinha sempre uma brincadeira que falava assim, crente não presta para nada. Crente só presta para ser crente. Entendam bem. Não adianta tentar ser outra coisa. Se o Senhor Jesus te chamou, se o Senhor Jesus te salvou, se você colocou nele a sua confiança, você foi chamado para ser crente, então seja um crente, sim. Dedique-se às coisas de Deus, dedique-se às coisas espirituais e use tudo que a igreja local te oferece como oportunidades no que diz respeito para a sua vida espiritual. A escola dominical, o culto de doutrina, e vai fazer o seminário, os cultos de oração. Não chegue mais tarde para pular a oração quando tem culto de oração. Chegue no momento para você orar junto. Aproveite tudo que a igreja te oferece para o seu crescimento espiritual.
tema ao Senhor, ande nos seus caminhos. Este é o segredo para a vida frutífera, para a família feliz e para a longevidade e para tudo o sustento que Deus trará. Encerrando, dizemos no verso 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bens. Não se esqueça do conselho do apóstolo São Paulo no que diz respeito à relação com o trabalho. Está em Atos, no capítulo de número 20, quando ele diz para os presbíteros, que ele chamou de Éfeso, a Mileto, o seguinte: vocês são testemunhas de ninguém eu cobicei prata ou ouro, mas vocês são testemunhas que estas mãos aqui me serviram para prover o que era necessário para mim, para aqueles que estão comigo, e ainda ajudar o necessitado. Qual é o propósito e o objetivo do seu trabalho? Prover aquilo que é necessário para você, pagar as suas contas, aquilo que você entende, os seus projetos pessoais, para prover o que é necessário para aqueles que estão com você. Quem são as pessoas que estão com você e são mais próximos de você? Prover o necessário para a sua família. Sei que na sociedade hoje, as mulheres também têm uma boa parcela de contribuição para o orçamento familiar. Isso é importante para o projeto, mas é sua responsabilidade prover o que é necessário para a sua família como fruto do seu trabalho. E por último, Paulo diz: ajudar aquele que está necessitado, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, contribua, ajude o necessitado, abençoe aquele que precisa e contribui para a obra do Senhor, para os projetos da igreja, para os projetos do reino. E Deus possa te abençoar grandemente nesta noite e a sua família. Coloque em prática e você verá o resultado. Amém ou não amém, irmãos? Deus abençoe a todos, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade.